Olá! Nessa aula, a gente vai falar sobre a regionalização brasileira. E para isso, a gente precisa entender dois conceitos muito importantes. O primeiro é o de região. Então, quando a gente fala de região, a gente está se referindo ao quê? A uma área que vai possuir algumas características em comum. Essas características podem ser o quê? Das mais variadas, como, por exemplo, características físicas, que se referem à natureza daquele local, então seu clima, a sua vegetação em comum, o seu relevo, características humanas, que podem se referir às práticas culturais que todas aquelas pessoas possuem. Então, aquela região é muito agrária, por exemplo, é a base da economia daquele local. E muitas outras características históricas. Então, aí a gente tem como exemplo de regiões essa divisão que foi feita entre os continentes. Então, a gente poderia tratar os continentes como se fossem regiões. A Europa, por exemplo, vai ter várias características humanas, econômicas e físicas em comum. Por isso que é uma região, um continente, que difere muito do continente asiático exatamente por inúmeras divergências culturais. Agora, em outro critério de região, quando a gente pensa em região amazônica, o principal critério é um critério natural, pensando em características físicas, de clima e vegetação em comum, já que a região amazônica vai ter o quê? Um clima equatorial e uma floresta amazônica. Por isso que a gente fala de região amazônica. Já a regionalização é esse ato de criar regiões. Então, quando eu utilizo algum critério, que pode ser dos mais variados, eu posso utilizar apenas um, como físico, igual quando eu fiz aqui na Amazônica, ou utilizar mais de um, posso utilizar físico, histórico, socioeconômico, vai ao critério do pesquisador. E assim, se a gente for ver, a regionalização ela acaba tendo tanto essa característica de unir quanto de fragmentar, entre aspas, uma área. Porque ao mesmo tempo, aqui nesse exemplo, entre regionalização de países desenvolvidos e subdesenvolvidos, eu estou unindo todos esses países que eu considero subdesenvolvidos e estou dividindo eles em relação àqueles que estão fora desse critério, que seriam os desenvolvidos. Então, estou unindo aqui e dividindo aqui esses dois grupos. Mas o foco da nossa aula de hoje não é essa regionalização mundial, e sim a regionalização do Brasil. Então vamos entender quais foram os principais motivos que levaram ao Brasil criar esse processo de regionalização. O primeiro deles é que o Brasil tem uma grande área territorial, tanto que a gente pode falar que o Brasil é um país de dimensões continentais, que é tão grande que a gente poderia comparar com o tamanho de um continente. Essa imagem aqui ela mostra bem para a gente isso. Então, só o estado de São Paulo tem o mesmo tamanho do Reino Unido. Minas Gerais tem o tamanho da Espanha. Bahia tem o tamanho da França. Então, para vocês verem o tamanho do Brasil inteiro. Por isso que é importante a gente subdividir ou regionalizar o território para assim facilitar tanto o aprendizado, o entendimento dessas diferentes regiões, quanto também para o governo conseguir planejar políticas públicas para cada um desses locais. Porque é mais fácil eu conseguir administrar se eu crio essas sub-regiões, para conseguir mandar verbas para aquele local, que é o que aconteceu a partir desses estudos que foram feitos dividindo o Brasil em regiões, se identificou que a região Nordeste tinha algumas carências. Então, lá na época do governo do Juscelino Kubitschek, foi criada a Sudene. Então, a partir desses estudos, criou-se a Sudene, que é a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, que era esse órgão responsável por aumentar o desenvolvimento da região Nordeste. Então, com verbas destinadas a obras nesse local, para assim estimular o desenvolvimento da região e melhorar a qualidade de vida de quem mora lá. E o segundo motivo principal que a gente tem para regionalizar é que o Brasil é um país muito heterogêneo, muito diverso. Então a gente vai ter diferentes climas, dependendo da região que eu estou, muitas culturas, porque a gente teve muitas etnias que vieram aqui para o Brasil, muitos imigrantes e povos nativos também. A gente tem, por exemplo, na região sul uma maior imigração europeia, a gente tem já na região norte uma maior presença indígena. Então, quando eu regionalizo, eu consigo estudar melhor cada uma dessas diferenças entre esses locais. A regionalização aqui do Brasil teve como um dos principais marcos em 1913, em que foi proposta essa primeira divisão regional feita pelo Delgado de Carvalho, que é essa aqui que vocês estão vendo nesse mapa, e foi utilizada muito no ensino de geografia, para poder facilitar esse estudo da geografia do Brasil. Foi baseada principalmente com critérios físicos, então foi analisado o clima, o relevo, a vegetação dos locais aqui do Brasil e criou-se essa primeira regionalização. Então, a gente tinha lá a porção setentrional, que se refere ao norte, tínhamos lá a meridional, que se refere ao sul. Repare que São Paulo estava no sul. Tínhamos essa porção oriental, que tinha Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, e também essa porção central, que seria hoje o centro-oeste, além da norte oriental,
que está principalmente o Nordeste de hoje. Mas, ao decorrer da história, foram feitas outras regionalizações também. A gente vê aqui, por exemplo, que em 1945 foi criada, a partir do IBGE, uma regionalização utilizando-se 7 regiões. A gente vê que já houve a inserção de critérios socioeconômicos também para poder dividir esse território. Então reparem que ainda na época havia uma união aqui entre o que hoje seria o Sul e São Paulo, todos nessa região Sul. Tanto que até hoje ainda, por causa desse processo histórico de São Paulo ser considerado no Sul, muitas pessoas, principalmente nas regiões mais ao norte, acham ainda que São Paulo fazem parte da região Sul, até hoje. E a gente vê que durante todo esse processo de regionalização, a gente tinha muitas diferenças nos estados que a gente conhece hoje. Então, inclusive, a gente tinha o que a gente conhece como territórios federais, porque hoje a gente não tem mais esse tipo de território. Porque os territórios federais são essas regiões, como o território federal do Iguaçu, que existia lá em 1945, em que ele era controlado pelo governo federal. Hoje em dia isso não existe mais. Hoje todos os estados possuem governo estadual e são controlados apenas por eles. É evidente que a gente tem o governo federal hoje, mas o controle dos estados é feito pelos governos estaduais. Então a gente viu aqui que depois de 1950 já houve a adoção de 5 regiões, mas ainda com algumas diferenças do que a gente conhece hoje, porque a região Nordeste não incluía nem Bahia nem Sergipe, já que estava unida aqui nessa região chamada de Leste, que hoje não existe mais. E já em 1950 já houve a extinção de alguns desses territórios federais, mas ainda existiam outros. Na década de 60, a gente viu uma manutenção desses critérios em 5 regiões, entretanto, algumas pequenas diferenças nos estados, como por exemplo a criação do Distrito Federal de Brasília, da nossa capital. Já, finalmente, em 1970, a gente viu a criação das 5 regiões que a gente conhece hoje, e que vocês com certeza já ouviram falar, que é o Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste. E já organizado de uma forma bem parecida com o que a gente conhece. E esse critério para criar essas regiões foram, então, físicos, sociais, econômicos e históricos. Então, a partir daqui, a gente já viu essa criação da região Sudeste, em que a gente vê que São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo, eles já tinham mais características econômicas em comum, então já era uma parte mais urbanizado, industrializado do território, então eles já tinham mais características semelhantes entre si. Mesma coisa aqui com a região da Baía de Sergipe, que foi agora unida ao Nordeste, porque eles têm muitas mais características dessa região Nordeste do que uma proximidade com Minas Gerais, por exemplo. Então, por isso, a Bahia foi deslocada para o Nordeste. E esse modelo, como que é muito parecido com o que a gente utiliza ainda hoje, ele foi apenas sofrendo algumas adaptações. Então a gente viu aqui a partir da criação de Mato Grosso do Sul, na década de 80 a gente já percebe aqui, e na década de 90 a gente já vê aqui a criação de Tocantins. E por ele ter uma dinâmica econômica um pouco parecida com a da região norte, ele acabou sendo incorporado à região norte, a partir da divisão do estado de Goiás, além da extinção de todos os territórios federais que ainda existiam. Então, um exemplo era Fernando de Noronha, que existia aqui, e foi extinto e foi anexado a Pernambuco, fazendo parte hoje de Pernambuco. Bem, a gente viu então como que aconteceu no decorrer da história esse processo de regionalização, e a gente viu que a gente usa um modelo atualmente a partir do IBGE, que é o que a gente chama de regiões administrativas, que é esse primeiro aqui, que vocês estão vendo, em 5 regiões. Mas ainda existem outros modelos que são muito utilizados de regionalização. A gente fala um pouco menos no dia a dia, mas também são muito citados. Então a gente vai ver, além das regiões administrativas, tem a divisão em regiões geoeconômicas, em domínios morfoclimáticos e a regionalização mais recente, que é a chamada de 4 Brasis. Então essa de regiões administrativas é a que eu falei até agora para vocês, que é essa divisão utilizada de forma oficial pelo IBGE, então pelo governo. E é claro que é uma forma muito didática de estudar esse território, que a gente consegue perceber diferenças claras e nítidas em cada uma dessas regiões, mas ainda assim ela pode acabar escondendo algumas falsas homogeneidades do território. Então existem algumas regiões, algumas partes de alguns estados que teoricamente não deveriam fazer parte daquela região em que eles estão inclusos a partir dessa classificação. Então eu vou dar um exemplo mais para frente, para vocês entenderem. E esse problema acontece porque é um critério que respeita os limites dos estados. Então, às vezes, uma porção de um estado, ela não deveria fazer parte da região sudeste, mas ela faz porque o estado dela faz parte daquela região. Mas, antes disso, só falando rapidamente,
quais seriam algumas das principais características de cada uma dessas regiões utilizadas pelo IBGE. Então a gente tem o que? A região norte, primeiramente, em que ela tem 7 estados. Evidentemente, a grande importância dessa região é pela presença da floresta amazônica. Isso acaba fazendo também que nesse local a gente tem uma forte economia extrativista, principalmente na extração desses produtos que a gente tem na floresta. Então, o açaí, esse açaí que você come no dia a dia, ele foi extraído na floresta amazônica. Ainda temos a extração do látex, menos do que em décadas passadas, mas ainda é muito útil, e também a extração de muitos minerais. Outras características que a gente tem, que é uma região pouco povoada, isso significa que a gente tem poucas pessoas por quilômetro quadrado. Então, em uma área muito grande, a gente tem poucas pessoas vivendo aqui. E outra forma de dizer isso, a gente poderia dizer que a densidade demográfica desse local é baixa. Tanto que vocês veem que, em média, a gente tem 22,4 pessoas para cada quilômetro quadrado que a gente tem, para cada uma dessas áreas, e nessa região a gente tem apenas 4, então temos muito abaixo da média nesse local. E por mais que seja uma região, no geral, pouco industrializada, ainda assim a gente tem algumas indústrias de destaque que estão presentes na Zona Franca de Manaus, que é o grande polo industrial da região norte. Como teve alguns subsídios, alguma diminuição de impostos, muitas empresas e indústrias foram para lá e gerando emprego na região. Já a região Nordeste, ela tem 9 estados, ela tem uma economia muito variada, até porque vai depender do que o clima, a natureza daquela região fornece para as pessoas para assim definir a atividade econômica. Então, regiões mais litorâneas vão acabar tendo uma maior força no turismo, assim como regiões metropolitanas vão ter uma atividade industrial mais forte. Regiões com petróleo, como no Recôncavo Baiano, a gente vai ter essa extração do petróleo. Em regiões que permitem uma maior disponibilidade de água, a gente vai ter uma maior atividade agropecuária. Então, onde passa o Rio São Francisco, dá para você fazer a atividade agrícola com irrigação, ou próximo do litoral, que também é uma região mais úmida, dá para você praticar atividade agrícola. Que uma característica marcante da região Nordeste é exatamente uma qualidade de vida muito difícil para a sua população. Então, o índice de desenvolvimento humano é muito baixo nessa região. Ele utiliza 3 critérios para descobrir a qualidade de vida das pessoas que moram no local. Então, ele analisa a renda da população, a média, analisa a escolaridade e a expectativa de vida. Com esses 3 fatores, você consegue entender se as pessoas conseguem ter uma grande qualidade de vida ou não. E, infelizmente, é uma região muito pobre ainda, com muitos contrastes sociais. Então, a gente tem uma elite nordestina, que é muito rica, e uma grande parcela da população que ainda é muito pobre. Mas é importante que vocês saibam que não é uma região em que só tem pobreza. É importante sempre ressaltar isso. Muito pelo contrário. Mesmo tendo, sim, pobreza, é uma região muito rica culturalmente, que também possui urbanizações. Não é simplesmente o que muitas pessoas acham, que acham que a região Nordeste é simplesmente o sertão nordestino. Sendo que, na verdade, o sertão nordestino é apenas uma porção do Nordeste. Não representa o Nordeste como um todo. Então, por exemplo, a gente tem aqui uma parte do Nordeste que é o que a gente chama de região meio-norte. Então, a gente vê que tem tantas diferenças no Nordeste que a gente precisa subdividi-lo em 4 sub-regiões. Então, o meio-norte é uma região mais próxima da região amazônica, então ficaria nessa transição aqui da região amazônica para essa região de Caatinga, que fica no sertão, onde é mais seco. E lá a gente tem um tipo de vegetação bem particular, que é o que a gente chama de mata de cocais. É uma vegetação que, com a presença muito forte de 2 palmeiras, que são o babaçu e a carnaúba, e a partir delas são extraídas o óleo de babaçu e a cera de carnaúba. Então, essa prática extrativista acaba gerando a renda de muitas pessoas que moram aí nesse local. E também é uma região muito forte com as policulturas, então a cultura de várias plantas com finalidade agrícola. Então, eu posso plantar arroz, feijão, soja, tudo em um mesmo local, uma policultura. E um dos destaques é o arroz, que precisa normalmente de áreas alagadas. Então, por isso mesmo, é uma região muito mais chuvosa, com muito mais disponibilidade de água. Já o sertão é o que acabou muitas vezes criando esse estereótipo do Nordeste, mas que não representa nem de perto o Nordeste como um todo. Então é realmente uma região um pouco mais seca, que tem essa característica da vegetação de caatinga, então adaptada a essa falta d'água. E por causa dessas dificuldades, não é simplesmente qualquer coisa que você consegue cultivar nesse local, pelas dificuldades hídricas. Então a gente acaba tendo um pouco de pecuária, como cabras, por exemplo, que consegue aguentar mais
essa situação. A gente também tem muito forte agricultura de subsistência, então pessoas em pequenas propriedades que cultivam apenas para sobreviver, mas também temos algumas culturas agrícolas como a cultura do algodão. Já essa parte aqui em vermelho é o que a gente chama do agreste nordestino, então é uma área de transição entre essa parte mais semiárida e a porção mais litorânea aqui, que é também mais úmida, que seria essa transição entre o sertão e a zona da mata. Então, a zona da mata, essa região aqui litorânea, com esse clima úmido, com a presença da Mata Atlântica. Então aqui a gente tem a Caatinga, mais no sertão. Já nessa região litorânea, a gente tem a Mata Atlântica. E é claro que esse local é muito mais propício para a prática agrícola. Então a gente vai ter lá monoculturas de cana-de-açúcar, tabaco e cacau, que é muito forte no litoral nordestino. Inclusive também tem um solo muito rico, que é o solo de Massapê. Já o centro-oeste é também, assim como a região norte, muito pouco povoado, então não tem muitos habitantes dentro dessa área bem grande. Das regiões que a gente falou agora, o Nordeste é a mais povoada. Então aqui a gente tem apenas 3 estados e o Distrito Federal, que não é considerado um estado, sim um distrito. Então essa região é muito conhecida principalmente pela pecuária e atividades agrícolas modernas, com muita mecanização, então principalmente para soja e algodão, e a pecuária para bovinos. No geral, essas culturas muito destinadas à exportação, para a China, por exemplo. E a gente viu um maior povoamento no século passado dessa região. Então, muita gente, principalmente do Nordeste, acabou migrando para essa região aqui centro-oeste, principalmente depois da construção de Brasília, em busca ali de melhores condições de vida. Já a região sudeste, onde a gente vive, a gente temos 4 estados, é, sem sombra de dúvidas, a região mais populosa, tanto que apenas nesses 4 estados a gente tem 80 milhões de pessoas morando, sendo que no Brasil inteiro a gente tem 210. Então, para vocês verem, quase metade. Ao mesmo tempo, é a região que vai ter a maior densidade populacional, então são muitas pessoas nessa área aqui que nem é tão grande comparado ao Brasil inteiro. E foi a região que passou inicialmente por esse processo de industrialização, então vai ser a região mais desenvolvida, a região mais rica e com maior número de indústrias. Mas é claro que a gente sabe que não são só flores que a gente tem nessa região, então a gente tem muitos contrastes sociais, uma diferença muito grande, muitas vezes de ricos e pobres, ao ponto de apenas um muro, como a gente vê aqui nessa foto, separar essa porção mais rica, então que a gente tem aqui no bairro do Morumbi, uma região nobre de São Paulo, e aqui Paraisópolis, que é uma favela. Então a gente vê essa presença lado a lado das desigualdades na cidade de São Paulo, que se repete também em muitas cidades do Brasil. Já a região sul, se tem algo que a gente pode destacar, é em relação à qualidade de vida proporcionada pela população. É a região que consegue ter os melhores índices sociais. A gente vê lá uma alta qualidade de vida, com IDH alto, tem baixa taxa de analfabetismo, então a gente tem a maior parte da população com uma maior nível de escolaridade, baixa mortalidade infantil, graças ao acesso a hospitais, os serviços de saúde. E ao mesmo tempo, é evidente que é uma região que sofreu um processo de industrialização, mas ainda é muito forte do ponto de vista agrícola, tanto que é uma das principais produtoras de grãos daqui do Brasil. Então, grãos como milho, soja, arroz, trigo, é muito feito ainda aqui no sul. Bem, agora a gente já viu algumas características dessas regiões utilizadas pelo IBGE, então vamos falar rapidamente sobre essa outra divisão que a gente tem, que é em regiões geoeconômicas. Ou outro nome que vocês podem ver é em complexos regionais. Importante vocês saberem isso. Podem ser regiões geoeconômicas ou complexos regionais. Então, esse critério foi elaborado pelo Pedro Pinchas, lá na década de 60, e nele você já percebe uma diferença muito grande do outro critério que o IBGE usa, que é ignorar os limites estaduais. Então ele utiliza critérios socioeconômicos, assim como o IBGE também utilizava, mas aqui esse é o principal critério, não apenas a questão natural da natureza, e sim como foi organizada essa população que vive nesse local, como é a base da economia de cada uma dessas regiões, e assim se estabeleceu essas 3 grandes regiões econômicas. Como eu prometi para vocês antes, alguns exemplos que a gente vê de um grande problema em respeitar os limites estaduais é aqui no estado de Minas Gerais. Então, essa região norte de Minas Gerais é uma região mais pobre, em que a gente tem aqui, por exemplo, o Vale do Jequitinhonha, que é uma região que é muito mais próxima, tanto culturalmente quanto até fisicamente, em relação ao seu clima, que é uma região com a presença da caatinga, então é uma região mais seca,
e que tem uma cultura muito mais próxima do Nordeste do que seria da região mais ao sul de Minas Gerais. Então, quando a gente utiliza esse critério de ignorar os limites estaduais, a gente consegue delimitar melhor cada região. Então, a gente vê a mesma coisa aqui no Maranhão. Uma porção do Maranhão estaria mais próxima economicamente, a base da sua economia, com a região amazônica. Então, por isso que há essa divisão do estado do Maranhão. Uma pequena porção do Tocantins, a mesma coisa. Uma porção do Mato Grosso, um outro exemplo. Mas ainda assim, por mais que ele resolva alguns problemas, essa divisão, ela também tem os seus problemas, também tem os seus contras. E um deles é ainda ter uma falsa impressão de homogeneidade em que a gente vê principalmente na região centro-sul. Então, quando a gente olha esse esquema, pode passar a impressão para a gente que a região centro-sul fosse muito parecida, sendo que na verdade não é o que acontece. Essa região ela tem alguns contrastes muito grandes, principalmente aqui, quando a gente pensa no Mato Grosso do Sul, Goiás, Mato Grosso, com relação ao resto da região centro-sul. Porque a gente tem o quê? Principalmente São Paulo, Rio de Janeiro e Minas, uma maior industrialização, urbanização, uma área que tem uma forte presença de pessoas, então é muito populosa, diferente aqui desses outros estados, de Goiás, Mato Grosso do Sul, que na verdade acabam não sendo tão urbanizados, não são tão industrializados assim, tem uma economia muito mais forte na agropecuária e tem bem menos gente morando lá. Então tem uma diferença muito grande. Então é um problema sério que a gente vê nessa divisão. Então ela resolve alguns dos problemas aqui, ao ignorar o contorno dos estados, mas também tem alguns outros. Então, aqui resumidamente para vocês, cada uma das características dessas regiões geoeconômicas. Então a gente tem a região amazônica, muito forte na atividade extrativa, como eu falei para vocês, o açaí, o látex, uma baixa ocupação humana, então não tem tanta gente assim morando nessa grande área. Já na região Nordeste, a gente tem uma atividade agrária muito forte, também pode ter uma atividade extrativa, principalmente aqui no meio norte, lá com o Babaçu, e a gente também tem grandes contrastes sociais. Como eu falei para vocês, a gente tem uma elite nordestina muito rica e uma grande parte da população muito pobre. Já na região Centro-Sul, aqui, essa é a questão de ser uma região industrializada, urbanizada e populosa, mas que a gente sabe que não ocorre em todos os estados, então a gente teria algumas exceções. Agora, essa divisão feita pelo Milton Santos e a Maria Silveira, ela acaba resolvendo alguns problemas em que a gente viu aqui nessa divisão regiões geoeconômicas. Um dos problemas que são resolvidos são essas diferenças em que a gente via em estados aqui como Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, essa região sul, com esses estados do centro-oeste. Então, Milton Santos e a Maria Silveira, eles utilizaram, além dos critérios socioeconômicos, que já foram muito utilizados nos outros critérios, também critérios tecnológicos. Então ele acabou inserindo o Brasil nesse contexto da globalização mundial, que a gente está vivendo nessa era da informação. Então existe essa grande importância desse meio técnico, científico e informacional, e essa importância está muito pelo que eu já falei em aulas anteriores para vocês. Então a presença de universidades, por exemplo. As universidades vão criar conhecimento, e esse conhecimento vai ser utilizado para fazer produtos inovadores. Então o celular de vocês que vocês têm, eles foram feitos a partir de muita pesquisa na universidade, para saber como que a gente ia criar uma tela sensível ao toque, para ter recursos que a gente utiliza. Então tudo isso exige universidades, conhecimento, ciência. Então utilizando isso como critério também para dividir as regiões, o Milton Santos identificou essas diferenças aqui no Brasil. Então para poder demonstrar essas diferenças que a gente tem, ele criou esse termo que a gente chama de região concentrada, que incluiria todos esses estados da região sudeste e da região sul. E essa região concentrada, o próprio nome diz, ela é concentrada de alguma coisa. Então o que ela tem bastante? Concentrada em o que? Urbanização, industrialização, modernização da sua agropecuária. E uma característica importante é essa presença de centros de pesquisa. Então, universidades, a Unicamp, por exemplo, a USP, que são universidades que vão fornecer muito conhecimento para as indústrias, para elas criarem produtos inovadores, que melhorem a qualidade de vida das pessoas, mas principalmente a qualidade da conta bancária desses donos das indústrias, é claro, que esse é o principal objetivo. Foi identificado que na região concentrada tinha essas características, além dos contrastes sociais, como eu falei para vocês, a questão das favelas, por exemplo. Reforçando a questão da Amazônia, a mesma coisa. A gente vê que é uma região bem menos industrializada. Tem lá o polo industrial de Manaus, mas tem uma industrialização em mais alguns pontos específicos, não na região como um todo. Então ainda tem um baixo grau de modernização a região. A região Nordeste, mesma coisa, também é pouco moderna.
não tem muitas tecnologias, acesso a tecnologias à população. Além de ser uma região com povoamento mais antigo, foi colonizada lá no século XVI, uma das primeiras regiões que sofreram esse processo. E a Centro-Oeste tem essa força, principalmente na agropecuária, em que é moderna, mecanizada, mas ainda assim uma região um pouco ocupada. Então a gente vê que, baseando nessa globalização dos países, a gente percebe que a região concentrada, aqui nesses estados, são as que estão mais inseridas nesse contexto geopolítico global, já que são esses estados que acabam sendo o centro das operações financeiras que a gente faz aqui no Brasil. É onde o capital, o dinheiro está concentrado, onde a maioria das pessoas estão. Então a circulação de dinheiro na região concentrada é muito maior. E assim a gente pode dizer que essa divisão do Milton Santos é a que melhor representa o contexto atual, globalizado que a gente vive. Mas ainda assim, claro, ele pode também sofrer algumas críticas, como por exemplo, ao respeitar o limite dos estados, a gente ainda mantém aquele problema que eu falei para vocês, aqui do Vale do Jequitinhonha, por exemplo, que é uma região que faria mais sentido de estar no Nordeste. Mas ao mesmo tempo, vale um destaque interessante que o Milton Santos adiciona a região aqui de Tocantins ao Centro-Oeste. Então ele identifica que essa região ainda possui algumas características mais próximas ao Centro-Oeste. Então já possui uma urbanização um pouco maior comparada aos outros estados da região Norte. Também é uma região que sofre com o avanço da agropecuária. Então estaria mais inserida aqui no Centro-Oeste. E por fim, a última divisão que eu quero que vocês saibam é a divisão em domínios morfoclimáticos. Foi feito ali pelo Aziz Nassib Absaber, em que vocês não precisam se preocupar no momento em detalhes sobre cada um desses domínios morfoclimáticos, já que a gente vai ter uma aula disso mais para frente. No momento que vocês precisam saber que essa divisão do Brasil, ela não respeita os limites dos estados, vocês podem perceber isso aqui, e é também importante vocês entenderem o que seriam esses domínios morfoclimáticos. Então, os domínios morfoclimáticos, eles são definidos a partir dessas relações entre tanto elementos da hidrografia, da vegetação, do clima, do relevo. Então, normalmente, quando a gente pensa muito na questão de biomas, eles acabam sendo concentrados nessa questão da vegetação e da fauna. Já os domínios morfoclimáticos, eles são um tema mais abrangente. Então, eles vão analisar não só os fatores que normalmente são relacionados ao bioma, e sim de uma forma mais ampla. Então, eles vão realmente ver esses outros fatores. Então, vamos ver os rios que passam naquela região, como que é o relevo daquele local. E assim a gente vê que os domínios morfoclimáticos que a gente possui no Brasil são o domínio amazônico, do cerrado, dos mares de morro, que seriam aqui pertencentes à Mata Atlântica, da Caatinga, da Araucária e das paradarias ou pampas. E vale a ressalva que o Pantanal ele não estaria como um domínio morfoclimático, para ele ser considerado uma área de transição. Então tem uma transição ali, cerrado, a região amazônica, que é marcada aqui nessas faixas de transição. Agora aqui essa aqui é uma tabela que sintetiza para vocês as principais diferenças dessas 4 regionalizações que eu expliquei. Então temos lá a regionalização em regiões administrativas utilizadas pelo IBGE de forma oficial, em geoeconômicas, que tem essas 3 divisões, entre os 4 Brasis, do Milton Santos, e a de domínios morfoclimáticos, do Aziz Absaber. Então todas essas informações aqui já estão nos slides, mas eu sintetizei para facilitar o aprendizado de vocês. Então aí vocês deem uma lida para poder sintetizar todo o conteúdo. Aqui uma questão para vocês tentarem resolver, baseada na aula de hoje. Então vamos para a última. E essa aqui que é uma questão de teste aí, para verem se vocês entenderam tudo. Certo? Então a aula de hoje é isso, gente. Qualquer dúvida, podem vir falar comigo. E até semana que vem. Tchau!